Eita, nós, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos os meus ouvintes, os meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. E ontem a minha netinha pegou e aproveitou. Quando eu olho, minha netinha aproveitou e pegou e eu estou aqui andando no corredor, ela está ali dentro do quarto, com o meu celular na mão e fazendo as lives ali. E pegou e falou: vovô, eu coloquei no YouTube. Então ela me ajuda, eu sempre vê eu fazendo as lives, cantando e tudo. Já também postou uma, um cântico juntamente comigo. E é segundo filho, neto, são segundo filho, é a minha segunda netinha, são duas, Alice e Helena. Então são joias que a gente tem, que Papai do Céu presenteia a gente com muito amor e carinho, e a gente tem que cuidar, né? Mas vamos lá, neste sábado maravilhoso, nós queremos meditar na palavra do Senhor no livro de, de Lucas, capítulo 2, e vai nos falar lá com respeito ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que nós estamos entrando na Páscoa, nesses dias em que celebremos, né, toda esse movimento festivo, né? Nada melhor seria de falarmos desse acontecimento, né? Do nascimento do Senhor. E a palavra vai nos dizer: e aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E eis que os primeiros alistamentos foram feitos, sendo Cireno governador da Síria. E todos iam e alistavam, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque é casa e família de Davi, a fim de alistar com Maria, sua mulher, e ela estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriu os dias que havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em pano, e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para estalagem. Amém. Essa palavra, ela me emotiva muito, porque a gente vê a simplicidade do nascimento do Senhor Jesus, porque foi numa estribaria, né? Onde ali havia bois, onde havia gados, aqueles negócios todos. Então, e outra, José foi alistar aqueles negócios todos e tal, e não tinham ainda aquele ato já de carnal, de ajuntamento, né, para que ela pudesse engravidar-se, né? Então, o que veio sobre Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então nós vemos assim as coisas de Deus como são simples e como não são complicadas, né? Nasceu-se o Salvador. E no livro de Isaías ali, já profetizando o nascimento de Jesus Cristo, ele vai nos falar ali, e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro,
Pai da eternidade, príncipe da paz e tal. As revelações já vinham desde essa profecia, desde de Isaías, né? Então a gente vê assim a bondade do Senhor com relação a aquilo que Deus proporciona. Olha, José foi uma pessoa privilegiada, muito privilegiada. Por quê? Porque era um homem normal, um homem que tinha o seu trabalho e trabalhava como carpinteiro e exercitava o seu trabalho e tudo. E Deus escolheu ele e escolheu também entre todas as mulheres agraciadas, escolheu Maria para que fosse gerado pelo Espírito Santo sobre ela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos proporcionou tão grandiosa bênção que é essa salvação eterna. Mas eu creio assim que Deus escolhe os seus, que Deus já tinha José como pessoa separada, que já tinha nossa Maria como pessoa separada para gestação do Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Então, e outra coisa, a gente pode até tirarmos uma conclusão definitivamente de que eles eram pessoas que temiam a Deus, que viviam na bondade de Deus, que viviam dentro dos ensinamentos, mesmo ainda vindo da lei, eles viviam dentro desses ensinamentos. Porque a deportação de Davi até Cristo, que foram 14, até chegar a Cristo, ele ainda não tinha nascido, né? Nem ele, nem o precursor, que foi João Batista, que é primo de Jesus. Então, o que acontece? Esses ensinamentos dentro da palavra nos mostra que Deus escolhe quem quer, que Deus separa quem quer, para que tais atos sejam realizados. Por isso que é importante nós entendermos, dentro das palavras, todas as qualificações que José tinha, como também Maria teve todas as qualificações para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante, muito, muito importante que nós mantenhamos a nossa obediência, a nossa serviço ao Senhor com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa lealdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, para sermos abençoados pelo Senhor. Porque o Senhor mostra-nos aqui a simplicidade das pessoas que Ele escolhera, e, no entanto, estava se cumprindo ali uma profecia, que Maria daria à luz a um filho, e seu filho seria o primogênito, quer dizer, o primeiro filho dela foi Jesus, que foi o primeiro filho gerado pelo Espírito Santo. Depois Jesus teve os seus outros irmãos, mas lá na frente a gente vai ver em outras passagens nos livros dos evangelhos, Jesus falando da sua família, sabe? E a relação de Jesus conosco é tão importante, porque Jesus ele pega e fala bem assim, depois de tudo que acontecera, Jesus ainda nos fala na palavra que a importância nossa é darmos ênfase a Deus, porque ele diz assim, que aquele que não abandonar pai, mãe, filho por amor a Deus por amor a Deus não é digno da salvação. Então, nós temos as nossas famílias e temos que valorizar, porque a família é um patrimônio maior que Deus nos concedeu. Então, nós temos que valorizar as nossas famílias, mas o nosso coração, primeiramente, tem que estar voltado para Deus, para realizarmos as boas obras e as boas ações de Deus. Porque o interesse de Deus é que a família esteja sempre unida, sempre unificada com o pensamento. Hoje nós, particularmente, nós não vemos isso, né? Então,
a correria é tão grande que muitas vezes a família sai o esposo, não vê a esposa, o filho vai para o colégio, não vê a mãe, e chega e vai, e aquele corre-corre. E já não tem mais aquele tempo que antigamente nós tínhamos, né, de pararmos para podermos é, saborearmos um almoço, todo mundo junto ali, ou um jantar, todo mundo junto, né? Um café da tarde e tal, quando nós estávamos juntos ali, o cafezinho da manhã, onde todos estavam reunidos antes de sair para o trabalho e tal, e a gente conversava. E a tecnologia e o celular e essas coisas, tudo foram importantes, muito importante para nós, né? Porque a evolução veio para poder trazer-nos assim mais facilidade nas coisas, né? E multiplicaria sim, a Bíblia diz que multiplicaria, pelo conhecimento do homem, multiplicaria muitas coisas, mas que tirou um pouco assim da essência, da presença, né, da gente para conversar com a família e tudo. Antigamente nós, quando era mais, eu posso falar isso, porque eu tô agora em julho de 64, a gente brincava nas ruas de pique-esconde e daquelas bolas e todo. Cara, mas o que, que tem isso a ver com o nascimento de... Tem muita coisa a ver. Porque era um tempo de muita humildade, um tempo de muita apego, de muito assim, de muita precisão, de muito interesse em ver a necessidade do seu vizinho. O vizinho passava mal, naquele tempo não tinha essas ambulâncias que vêm buscar esses carros que vêm buscar a pessoa quando não, a pessoa passava mal assim, só tinha um vizinho, vamos chamar o vizinho fulano de tal para pegar e colocar a pessoa, e ia e levava. Gente, isso aí se chama amor. Amor. E eu creio que na criação de José havia isso. Na criação dos seus filhos, depois de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o primeiro, depois que veio os filhos que eram primogênitos, filhos mesmo de Maria e de José, os restantes dos irmãos de Jesus, então tinha esse apego. Jesus foi criado como nós somos criados. Ele, mesmo sendo Deus, foi criado como criado. A única coisa, muitas vezes, quando Maria procurava José ou Jesus, Jesus estava lá na sinagoga, lá ensinando os mestres lá e falando daquilo que Deus tinha, porque ele é Deus ensinando os mestres ali, ensinando ali os entendidos e os sábios com relação às coisas de Deus, com relação às coisas celestiais. E é importante tanto ver nessa Páscoa agora o quanto que temos que... são duas datas maravilhosas, a data do nascimento, Natal geralmente é a data do nascimento, e também vermos essa passagem que nos fala festivamente, né? E aí a gente vê até na entrada de Jerusalém, na entrada ali, as pessoas cantando, né? Fizeram aquele negócio quando Jesus saiu dali, daquela estribaria e tal, e foram passando ali, e o pessoal cantando hosanas, hosanas, bendito é o que vem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, a entrada triunfante de Jesus Cristo montado num jumentinho também puro, tinha que ser puro, para o Senhor tinha que ser tudo puro, sabe? Era um jumentinho que ninguém nunca tinha montado. E isso aí Jesus veio e entrou, essa entrada triunfante também, e a sua criação, que fora uma criação boa, saudável e tudo, e a preocupação da mãe de Jesus e tudo. Eu lembro quando tem uma parte na Bíblia que nos fala quando Jesus fez aquela multiplicação do vinho ali naquela festa ali, a mãe de Jesus pegou e falou: meu filho, acabou o vinho. Ele pegou e falou: aquieta-te, mulher, porque ainda não é chegada a hora. E que Jesus transformou, e que o vinho que Jesus transformara de água em vinho
foi um dos vinhos mais puros que teve. Então, é toda assim uma passagem que nos mostra o interesse da interatividade, de Jesus juntamente com todo mundo, mostrando. Aí vem o livro de Filipenses, que o Senhor fala bem assim, que o apóstolo fala, né, que a personalidade de Jesus era semelhante, né, que Jesus nos proporcionou tudo isso para que nós entendamos que a nossa vida nós podemos também conquistar todas as coisas, lutar pelas coisas, batalhar pelas coisas, porque o nosso mestre na sua caminhada nos ensinou tudo isso. Na sua caminhada ele nos ensinou tudo isso, a suportarmos. Mesmo nós sendo humano, ele se fez também, veio como humano, foi gerado, foi concebido, mas passou por todas essas coisas. Jesus teve fome, Jesus sentiu, Jesus chorou, Jesus foi levado no Gólgota, Jesus ali foi para o Monte das Oliveiras, orou, suou sangue ali, disse ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Quer dizer, Jesus ali estava já querendo consolidar toda a obra da redenção, porque já não aguentava ver o sofrimento de todas e de todos nós, de todas as pessoas. Por isso que é importante valorizarmos a Jesus, a presença de Jesus, a história de Jesus, a história do Calvário, a história do sacrifício de Jesus por nós, desse Cordeiro Imaculado que por nós morreu, que por nós se deu a vida, não foi preciso mais nada, que se fez maldição para que nós fôssemos abençoados, que foi crucificado. Então nós temos que entender toda essa realidade da palavra de Deus de uma forma muito precisa, porque o nascimento de Jesus Cristo não foi uma coisa aleatória, mas foi uma coisa real, verdadeira, e que a história da escatologia dos tempos nos traz toda essa verdade do Evangelho, nos mostrando que Deus é bom, que o Espírito Santo é bom e que Jesus Cristo é nosso Salvador, e é Ele que nos proporcionou esse reatamento de ligação com Deus novamente. Tanto é que hoje as nossas orações, elas são levadas a Deus por intermédio do Espírito Santo, porque nós, humanamente falando, nem sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede por nós e leva nossas orações com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para que nós sejamos abençoados. Esse é um amor grandioso que Deus tem por nós. E quando muitas vezes eu vejo algumas pessoas afrontarem e dizerem assim, o meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é meu dinheiro, minhas riquezas, gente, as glórias que é conquistada aqui na terra, tudo fica aqui na terra, ninguém leva. Você pode fazer o seu legado aqui, fica aqui. Mas aquilo que é espiritual é espiritual. Nós não devemos confundir o espiritual com a vida carnal, com o espiritual. A vida física humana com o espiritual. Porque o mais importante é o espiritual. É o espiritual, porque o espiritual vai nos conduzir e nos conceder uma vida eternal, plena. Espírito não morre. O espírito não morre. A alma em si, o corpo vai, mas o espírito não morre. E aqueles que são filhos da promessa, que aceitaram o vitupério de toda essa história escatológica, de toda essa história de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tem seu nome no livro da vida. E quando o Senhor vier em assunção para levar os seus, esses receberão um corpo glorificado e incorruptível, que não terá mais corrupção de nada, e ali viveremos eternamente com o Senhor em uma nova cidade que nos fala que é a nova Jerusalém do Senhor. Então não haverá mais nada, será o segundo Éden aberto para nós, e estaremos ali eternamente, viveremos eternamente ali, sabe? Nós viveremos eternamente ali. Por isso que é importante nós aceitarmos as verdades de Deus, aproveitarmos o tempo que temos para buscarmos a presença do Senhor.
ter em nosso coração o objetivo de conquistar as coisas que nós almejamos, mas primeiramente colocarmos Deus à frente, para que Ele aprove todas as coisas e para que as coisas cheguem até nós, no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle, porque todas as coisas são nos concedidas pelo Senhor, não no momento e na hora que nós queremos, mas no momento em que o nosso Mestre quer. Como Deus também proporcionou a vinda de Jesus para a salvação das nossas vidas e das nossas almas no tempo que Ele determinou e no tempo que Ele quis. O tempo do nascimento de Jesus Cristo, concebido em Maria, foi o tempo de Deus. O tempo de Jesus Cristo despojar da sua glória, porque lá estava Pai, Filho e Espírito Santo, foi o tempo de Deus. Deus olhou e pegou e falou: meu filho, esse é o momento, essa é a hora, vai, porque eu não vejo um justo sequer na terra para poder fazer esse papel. Então você vai agora e vai ser concebido, vai ser gerado, e vai nascer, e vai passar o seu processo de vida, e vai ao Calvário, e vamos triunfar. E foi triunfante, porque o Senhor pôde descer nas partes mais baixas da terra e tomar a chave que estava na mão do nosso adversário, de Satanás, e tomou. Então hoje já nós não temos medo da morte, porque a morte para nós e a vida, tudo são uma coligação de Deus, porque os nossos momentos de vida e a nossa vida e a história da nossa vida está na mão de Deus. Então a nossa vivência é até o tempo que Deus quer que nós vivamos. E quanto mais fazemos o bem, fazemos a vontade de Deus, teremos arregadamente uma vida abençoada, uma vida cheia de vitórias, cheia de alegria, cheia de paz, junto com os nossos familiares. E quantos dos nossos já passaram, que nós vimos ser abençoados pelo Senhor e que tiveram as suas vidas alongadas por nosso Pai. Eu tenho meu pai com 95 anos, minha mãe tem 88, são servos do Senhor, e da vida alongada. Por quê? Porque estão vendo a promessa de Deus, a posteridade de Deus, já estão vivendo a bondade de Deus, porque passados dos 70 estão vendo a bondade de Deus. Então é assim que nós temos que entender que Deus tem o seu momento, a sua hora, o seu instante, e que Deus só faz as coisas dentro do seu querer, da sua vontade. Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor que faz e acontece, porque Ele tem tudo sob os seus domínios, tem tudo sobre a sua mão para realizar a obra da forma que Ele quer, como Ele quer, nas nossas vidas. E nós vemos essa passagem e podemos ver, dentro de todos esses parâmetros da passagem, como vem nos mostrando a humildade de todo um povo, a humildade de toda uma família, a humildade de todo ser, você está entendendo? A humildade do nosso Senhor, de um nascimento em uma estrebaria. Ali depois apareceram a passagem depois ali nos fala dos pastores que apareceu ali com incenso, mirra e ouro para poder oferecer, né? E veio a perseguição, porque o inimigo já queria perseguir também, queria matar todos os primogênitos para que Jesus também morresse. Maria teve que ir de um lugar para outro, com o menino correndo de um lugar para outro e tal, sair de Belém, né, onde Jesus nasceu, Belém da Judeia, sair dali para ir para outros lugares e tal. Então, nos mostra que não foi fácil, mas depois lá na frente vem a pregação de João Batista, e Jesus vai ali para ser batizado por João Batista, já na sua idadezinha de conhecimento, e fora batizado, né? E João Batista, como precursor, João Batista pegou e falou bem assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vinha ao encontro dele. E quando Jesus desceu nas águas, abriu-se o céu, desceu-se uma pombinha, e ali falara: aqui está o meu filho amado, em que me comprazo. Então, gente, é muito importante a relação
nossa com Cristo e que temos que ter esse Cristo em nossas vidas todos os momentos. Em outra pregação eu falei também com relação da tentação de Jesus Cristo no capítulo 4 de Mateus também, que Jesus Cristo, o inimigo com a fúria tão grande, tentou a Jesus de todas as formas, oferecendo N coisas para Jesus, e o Senhor só falou para ele: olha, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, somente a Deus, porque, queira ou não queira, o inimigo das nossas almas foi uma criatura criada por Deus para estar regendo nos lugares celestiais, e ali entrou em seu coração a soberba, entrou em seu coração o querer ser mais do que Deus, ser mais do que o Criador, e Deus, como onipotente, onisciente e onipresente na sua potencialidade, Deus já sabia do conhecimento do adversário, porque foi criado por ele, e ali fora expulso daquele lugar, ele como uma parte dos seus, que está hoje determinado para eles um lugar de sofrimento. E aí, como ele vai para esse lugar, ele quer levar muita gente também para esse lugar. Ele quer levar consigo muita gente com ele. E por isso que a nossa fala e as nossas reflexões se retratam a um estado de consciência, para que nós possamos entender como é precioso fazer a vontade de Deus e obedecer ao Senhor, e obedecer a sua palavra, e aceitar a condição que Deus nos concedeu de aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas, para vivermos uma vida, não uma vida de religiosidade, mas uma vida apegada a Cristo, à vontade de Cristo, à bondade de Cristo, ao amor de Cristo, ao sacrifício de Cristo e todas as coisas proporcionadas pelo Filho de Deus a nós, que somos considerados, a partir do momento em que nós cremos e aceitamos pela nossa fé a verdade do Senhor. Esses dias também eu vi uma fala de um jovem, gente, muito interessante, muito capaz, e ele nos retratou e nos falou com respeito a Hebreus capítulo 11 e 1, né? Falando com respeito à fé. A fé é o fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que se esperam. Você não vê Deus, mas você espera nele, você tem fé nele. Ele fala que a nossa serviçância, a nossa conversão não tem que ser aqui na intelectualidade, tem que ser no íntimo do coração do ser humano, no profundo do coração do ser humano, porque nós vivemos aqui em cima muitas emoções, vivemos muitas projeções, vivemos muitas coisas que não desce para aqui, para o coração. Então a realidade da verdade de Jesus tem que descer para o nosso coração, para nós vivermos Cristo como Ele quer que nós vivamos, para aceitarmos o Cristo decididor de todas as nossas decisões, o cristocêntrico das nossas vidas, e não sermos mero servidores do Senhor, programadamente para vivermos aquilo que vivemos toda semana, culto de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, e sábado à noite os cultos, mas longe do Senhor. Porque quantas vezes estamos dentro do templo, eu falo isso como experiência própria, você está dentro do templo, sentado, e está pensando no que vai acontecer no dia da manhã, na segunda-feira, está no domingo na igreja, o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, como que vai ser a semana, sendo que os nossos dias têm que ser entregues a Deus, e nós temos que viver cada dia com Cristo, cada dia com Cristo, Cristo direcionando nossa vida para vivermos o dia com Cristo e lançarmos todas as nossas necessidades, todas as nossas petições, todos os nossos objetivos, todos os nossos traços,
todas as nossas conquistas diante do Senhor, para que elas venham no seu tempo, no seu momento, e que essas bênçãos recebidas do Senhor não venha também gloriar-nos para sermos melhor do que ninguém, mas demonstrarmos igualdade, porque Deus nos tem como todos iguais. O amor de Deus é incondicional sobre todas as pessoas, por todas as pessoas e com todas as pessoas. Não é diferenciado, nem com raça, nem com tribo, nem sobre cor, nem sobre nada. O amor de Deus é igual. É igual, Ele ama-nos todos igualmente. Por isso que nós temos que dar ênfase à realidade da verdade do Evangelho e também vivenciarmos esta passagem tão poderosa do nascimento de Jesus Cristo, que hoje nos trouxe a salvação eterna por intermédio do nascimento de Jesus Cristo. Que possamos viver a cada instante na presença de Deus, aceitando as bondades de Deus na nossa vida e entendendo que Cristo em nós é a esperança de vida melhor. Cristo em nós é a esperança de cura. Cristo em nós é a esperança de prosperidade. Cristo em nós é a esperança eternal. Cristo em nós é a esperança da glória. Que possamos viver Cristo a todo momento, a todo instante em nossa vida, e que esse sábado seja um sábado abençoado por Deus, e que em tudo que o Senhor fizer, o nome dele seja glorificado para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Quero vos abençoar em nome de Jesus. Pai celeste amado, neste momento nós glorificamos o teu nome pela tua palavra, que é santa, poderosa e abençoada. Queremos dizer, Senhor, que tu és grande em nossas vidas. Senhor, e como, Senhor, nós valorizamos, Senhor, toda a sua morte na cruz do Calvário, tudo que fizesse por nós, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que não é nada eloquente, não é o conhecimento, ou a sabedoria, ou a fala bonita, ou essas coisas, Senhor, que irá nos trazer, mas é o convencimento do Espírito Santo que nos traz a Ti, para entendermos, Senhor, a sua verdade como ela é, a sua verdade como ela é exposta. Não é os estudos históricos, Senhor, relativamente do passado, que vai nos colocar em uma condição de trazer as pessoas para o Senhor, porque quem trará as pessoas para o Senhor é o Senhor. O Senhor colocará as pessoas sobre as nossas frentes para que nós assim anunciemos as suas palavras e elas sejam transformadas, curadas, libertas e sejam santificadas pelo poder do Senhor. E a palavra da redenção, Senhor, quando a pessoa se rende completamente aos teus pés, ela é cheia de bênçãos proporcionadas pelo Senhor e de bênçãos, Senhor. Então, por isso, nós oramos nessa forma, Senhor, e oramos e agradecemos a Ti. E neste momento também, Senhor, eu sei que nesse mundo caótico que nós estamos passando por muitas coisas e muitas dificuldades e muitas coisas estão acontecendo, Senhor, que nós precisamos da Tua presença em nossa vida, porque muita coisa é a falta de Deus no coração, nos nossos corações, no coração do ser humano. Então, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, faz o impossível, faz o milagre. Nesse momento, Senhor, onde tem uma pessoa aflita, doente, Senhor, uma pessoa, Senhor, desprezada, uma pessoa, Senhor, meu Deus, necessitada, com fome, Senhor, e sede de justiça, passando privacidade, Senhor, que Tu possas nesse momento ir ao encontro, aonde tiver uma pessoa, Senhor, com uma doença, não me importa aonde está localizada, onde estiver localizada, Senhor, que essa pessoa seja agraciada agora, porque neste momento e nesta hora, eu declaro bênção para essas vidas, eu declaro milagre para estas vidas, eu declaro cura para essas vidas, porque esse é o momento que Deus nos proporcionou. Então, pela tua fé, receba neste momento a restituição da sua saúde, a restauração da sua saúde, a bênção da restituição das suas finanças,
das suas necessidades, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, receba agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que nada possa trazer dúvida ao coração, mas que o Senhor possa neste momento consolidar e você testificar do que recebeu do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus nós agradecemos e em nome de Jesus nós também fazemos esta oração para que todos sejam abençoados na presença do Senhor. Agora que a graça de Deus, o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, com todos os meus amigos e irmãos, em nome de Jesus Cristo. E logo estaremos ali adorando o nome do Senhor, cantando uns 2 ou 3 hinos para a edificação do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.